que você não sabia sobre esse versículo? Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Salmos 119. Se a Bíblia nos chama de bem-aventurado em várias passagens porque a maioria dos cristãos não aparentam sentir felicidade, eu entendo que o cristão não vive em apenas momentos de alegria, mas passa por muitas tribulações e perseguições. Isto é bíblico. Mas será que era realmente para estarmos passando por todas as dificuldades que temos? Este capítulo de Salmos vem para nos provar que não. O próprio versículo inicial deixa claro que só é bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, aquele que anda de acordo com a lei do Senhor. Logo, quem não anda não é feliz. Muitas vezes nós oramos e cantamos muito sobre nosso amor a Deus, mas não provamos isso amando e vivendo de acordo com sua palavra. Isso tem sido a razão de muita infelicidade na vida de muitos cristãos. Quem ama Deus de verdade ama tudo que ele ama e odeia tudo que ele odeia. No entanto, como vamos saber o que Deus ama e odeia? Estudando e vivendo a sua palavra. O Salmo 119 irá nos ajudar a entender a importância do estudo profundo da palavra de Deus para agir de acordo com a vontade dele. Vou dar uma breve explicação de alguns versículos dele baseados em 4 áreas da nossa caminhada que são: nossa vida cristã do dia a dia, o processo de santificação, nossa adoração, nossa comunhão. Você vai sair daqui com mais desejo de estudar a palavra porque apenas por ela é que encontramos felicidade plena em Cristo Jesus. Importância da Bíblia para o cristão. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Salmo 119:2. O conceito de felicidade que o salmista tem é diferente da maioria dos cristãos. É uma pena que muitos de nós ainda estamos naquela fase de achar que temos apenas que frequentar uma igreja para receber este título de cristão e ser feliz com Jesus. Entretanto, a Bíblia ensina neste verso que só é feliz aquele que obedece e estuda a palavra de Deus com todo o coração, ou seja, com desejo e grande interesse. Cuidado para não esperar uma felicidade em Deus sem amar e obedecer a sua palavra. Não se iluda como a maioria. Seja fiel a Deus. Apenas desta forma as coisas darão certo. Os teus mandamentos tornam-me mais sábio que os meus adversários, pois eles são o meu guia constante. Salmo 119:98. A Bíblia não é um livro que te faz ignorar tudo o que acontece ao redor e viver apenas no seu mundinho cristão. O cristão verdadeiro que se debruça nas escrituras é tão sábio que chega ao ponto de se sobressair ao ser comparado com pessoas da sociedade. Você com certeza já ouviu falar do profeta Daniel. Ele era tão sábio que se destacou entre todos os sábios da Babilônia. É isso que o salmista quis dizer neste versículo. A Bíblia nos torna sábios e inteligentes. Ignorância e preguiça de estudar não combinam com o povo cristão, pois a Bíblia nos guia pelo caminho da verdade que nada mais é que seguir os passos de Jesus. Em seu tempo Jesus ganhava qualquer discussão que tinha com os mestres da lei. Isso porque conhecia mais a lei de Deus do que seus adversários. Se amarmos a lei de Deus como fez Jesus e seguirmos os seus mandamentos, com certeza seremos bem-sucedidos contra qualquer oposição. Como ser sábio segundo a Bíblia? A lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119:105. O mundo está envolvido de repleta escuridão. Essa escuridão que falo não tem a ver com a visibilidade do ambiente. Ela tem a ver com a clareza na mente das pessoas sobre o que é certo e errado. Hoje em dia parece que cada pessoa tem sua própria lei. Segue o caminho que quer segundo sua própria vontade. Como vamos andar com segurança em um mundo onde as pessoas seguem seus corações que as enganam, como diz Jeremias 17:9, sendo que o nosso próprio coração também é enganoso? Apenas se formos iluminados pela palavra de Deus. O mundo está perdido porque eles não sabem para onde estão indo, como está escrito em João 12:35 e Provérbios 4:19. Mas não acontece o mesmo com o povo de Deus. Nós estaremos em um caminho iluminado apenas se nós andarmos conforme a palavra de Deus. Só vamos saber que estamos agindo bem se a palavra de Deus assim nos instruir. Os 7 riscos que você corre por não entender a Bíblia. A importância da Bíblia para nossa santificação. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Salmo 119:9. A palavra de Deus nos ajuda a nos mantermos puros. Muitos jovens vivem na imoralidade sexual ou em outros pecados porque dão muita atenção para tudo aquilo que pode os levar a pecar, como, por exemplo, a internet, a televisão, as músicas mundanas e até mesmo as amizades com ímpios. Estes mesmos jovens, porém, não gastam tanto tempo com a palavra de Deus.
Se você está com dificuldade de se santificar, estude mais ainda a palavra. Ocupe sua mente com os ensinamentos de Deus. Memorize a Bíblia. Se ocupe bastante mesmo para ser vitorioso. Eu sei disso porque já venci muitos pecados assim. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmos 119:11. Após ocupar a mente com a palavra de Deus, nós precisamos agora viver cada ensinamento que aprendemos. Não basta a gente saber o que é certo, é preciso praticar. Quando temos a palavra de Deus em nossa mente, isto significa que já aprendemos o que precisamos fazer. Agora, quando ela está no nosso coração, isto nos mostra que ela já faz parte da nossa prática de vida. Façamos então igual ao salmista. Guardemos a palavra no coração porque é o coração que guia o nosso corpo, e não necessariamente nossa mente. Se fosse a mente que nos guiasse, Judas não teria traído Jesus, já que ele aprendeu tanta coisa em seus sermões. O que realmente aconteceu foi que, enquanto Jesus lhe enchia a mente de ensinamentos, o diabo lhe enchia o coração, conforme está escrito, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. João 13:2. O que é guardar o coração? Fiz esta arte que mostra que o que geralmente determina as ações do nosso corpo é o que está no coração e não na nossa mente. Ela mostra, resumidamente, que tudo o que escutamos e vemos entra na nossa mente. O que está em nossa mente pode ou não entrar no nosso coração. Por exemplo, você pode ver algo que não te chama muita atenção. Isso entra na sua mente e logo cai no esquecimento porque não cativou o seu coração. Agora, se ver algo que te chame sua atenção, logo isso passa para o seu coração, que sente algum tipo de atração pelo que foi pensado. Isso pode gerar ou não alguma ação. No que se refere à palavra de Deus, o que está na nossa mente só pode entrar no nosso coração quando cremos na palavra de Deus. É a fé que faz com que a informação que está na nossa mente faça parte das nossas atitudes. Veja o que o autor aos Hebreus nos ensina em sua carta. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Hebreus 8:10. Ele está lembrando os leitores da promessa da nova aliança que Jeremias profetizou. Essa é a marca do povo que ama a Deus. Aqueles que vivem de acordo com sua vontade, com alegria e não por obrigação ou algo assim, pois o seu coração possui a lei de Deus. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Salmos 119:133. Você tem vícios? Alguma iniquidade está dominando você? Isto também pode ser resultado de uma vida com pouco repertório bíblico. O salmista deixa claro que pela palavra de Deus é que ele segue seu caminho, e isto faz com que ele não seja guiado pela iniquidade. O Espírito Santo de Deus concede a todos os que creem na sua palavra domínio próprio. Busque ser cheio da presença de Deus. Comece estudando mais a Bíblia. Importância da Bíblia para a adoração. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Salmo 119:7. Eu não sei você, mas eu já ouvi louvores que não era para a maioria dos cristãos de hoje estarem cantando. Louvores que o cantor diz que vai abrir mão de tudo por Deus, sendo cantados por pessoas que não conseguem nem chegar no horário do culto. Este salmo ensina que o adorador só vai louvar a Deus com sinceridade quando aprender a palavra de Deus. Hoje a maioria, principalmente dos jovens, fazem o contrário. Primeiro dizem que adoram a Deus com sinceridade e depois de muito tempo começam a estudar a Bíblia para valer. Esta ordem invertida resulta em uma adoração falsa que não agrada nem um pouco nosso Criador. É isto que falta nos adoradores de hoje. Sinceridade. Deus quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e não na carne dizendo mentiras. Deus quer pessoas que vivem o que cantam, que adorem a Deus com aquilo que aprenderam na palavra. Que possamos ser este tipo de adorador e sair desta ilusão de achar que cantar na igreja basta. Se você tem um filho nessa situação, que canta na igreja, mas não pega um minuto na Bíblia, não deixe de discipliná-lo e orientá-lo, dizendo que não basta ele ser membro da igreja, ele precisa de uma conversão real, e uma pessoa que não se interessa pela palavra provavelmente não é convertida. Bendito sejas, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Salmo 119:12. Aqui você vê uma adoração acompanhada de uma petição. A sua petição, porém, não tem nada a ver com chave da vitória ou bênçãos matérias e financeiras. O salmista quer aprender mais sobre a palavra de Deus com o intuito de ser fiel a ele. Precisamos rever o que estamos cantando e pedindo a Deus em adoração. Sabemos que não é errado pedir.
O nosso erro pode estar no foco maior que damos às bênçãos de Deus do que no Deus das bênçãos. Precisamos imitar este salmista para que não estejamos mais interessados nas coisas da terra do que nas coisas do céu. Deus nunca se agradou de filhos interesseiros. Os teus estatutos têm sido a fonte dos meus cânticos, durante os anos da minha peregrinação terrena. Salmo 119, 54. Aqui o salmista nos ensina que devemos cantar em nossas congregações louvores baseados na palavra de Deus. Na Reforma Protestante, por exemplo, a maior forma de propagação da Reforma em si não foram as 95 teses de Lutero, foram os mais de 50 hinos que ele compôs. A música tem poder de influenciar pessoas. Ela é gravada com mais facilidade em nossas mentes. Pode ser que você não tenha costume de decorar versículos, mas se você sabe vários louvores de cor, provavelmente você também sabe ao menos alguns versículos decorados, pois eles estão nas letras dos louvores. A música tem um grande poder de influência, de forma que, se não colocarmos a palavra de Deus, o Evangelho e doutrina nas letras dos hinos, estaremos em desacordo com este salmo e não vamos influenciar esta geração com a vontade de Deus. Portanto, é necessário que a letra do louvor esteja baseada na palavra. Esta é a melhor forma de você abençoar a sua congregação. Sempre que for louvar a Deus, estude o hino que vai cantar. Confira se ele de fato é bíblico e se você está vivendo o que está cantando. Importância da Bíblia para os relacionamentos companheiros ou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119, 63. O salmista neste versículo nos ensina que ele faz questão de andar com pessoas que amam a palavra de Deus. Você tem feito isso também? Andar com pessoas que amam a Bíblia? Ou será que na sua igreja você só conversa com quem fala de coisas que você gosta, como futebol, séries e filmes? Uma grande verdade que ocorre nas igrejas é que só gosta de falar de Bíblia quem gosta de ler a Bíblia. Sabe quando as pessoas falam de um filme que você não assistiu e você quer logo mudar de assunto? O mesmo acontece com a palavra de Deus. Se você não estuda lá, você não vai querer andar com pessoas que estudam e só falam dela. Pode ser que você tenha amigos que de fato gostam de estudar a Bíblia, porém o salmista não anda só com quem estuda os preceitos de Deus, mas também com os que os guardam por temor a Deus. Ande com pessoas que temem a Deus. Não ande apenas com quem fala de Bíblia como os fariseus, mas não segue os ensinamentos que aprenderam. Ande com pessoas que fazem a vontade de Deus como Jesus. Afastem-se de mim, vocês, gente que só sabe fazer o mal. Deixem-me praticar livremente os mandamentos do meu Deus. Salmo 119, 115. Se por um lado o salmista prefere a presença dos que temem a palavra de Deus, por outro ele se afasta dos que não querem saber de fazer a vontade de Deus. É isto que faz muitos jovens saírem da igreja. Repare que muitas vezes antes deles saírem eles começam a andar com outros jovens da mesma igreja que não quer saber de Bíblia, ou eles fazem amizades mundanas. Veja o que Paulo nos ensina sobre isso. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Se você tem filhos que estão andando com pessoas que os levam a pecar contra Deus, você precisa agir para que estas amizades não durem muito tempo. Peça a Deus que dê amizades sadias para seus filhos. Seja você também um amigo dele. Desta forma seu filho vai obedecer com mais facilidade a palavra de Deus, como o salmista nos ensina no final do versículo. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Salmo 119, 53. Aqui é apresentado o comportamento do verdadeiro cristão diante de tanta maldade e pecado no mundo. O cristão verdadeiro fica indignado ao ver tanta imoralidade, desonestidade e idolatria das pessoas. A grande diferença entre o salmista dos cristãos de hoje é o que tem gerado esta indignação com o mundo. O salmista vivia de acordo com a lei de Deus e ao ver que o mundo não fazia o mesmo ele se indignava porque pensava: como pode alguém não viver de acordo com esta lei que é tão santa, justa e boa? Diferente de muitos cristãos de hoje que ficam indignados movidos pelo ódio que possuem em seus corações de uma ira carnal. É muito fácil nos revoltarmos com os pecados dos outros, mas e os nossos? Criticamos com facilidade políticos, cristãos de outras denominações, homossexuais, assassinos e muitas outras pessoas, o que não está errado porque de fato os profetas eram assim. Mas será que assim como os profetas também estamos nos santificando ou somos iguais ao mundo que criticamos? Vamos tomar cuidado para nós também não abandonarmos a lei de Deus.
Sejamos exemplo primeiro para que depois possamos pregar e repreender com autoridade e não com hipocrisia. 3 coisas para fazer após estudar o Salmo 119. Priorize a palavra. Sinto-me muito mais feliz andando de acordo com os teus ensinos do que passando tempo a acumular riquezas. Salmo 119:14. Infelizmente hoje vivemos em um mundo materialista que ama o dinheiro, mais do que tudo. Esta característica não pode pertencer ao povo de Deus. Diga não ao evangelho da prosperidade. Promessas de riqueza e fortunas para nós hoje eu acredito que se detém apenas ao novo céu e nova terra. Tanto é que Paulo cita versículos que são mais aplicáveis a nós que estamos na nova aliança como este. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Efésios 4:28. Eu não vou focar muito neste assunto, mas o foco da igreja agora é trabalhar para suas necessidades básicas e ajudar os necessitados e não sai por aí para curtir a vida. Que você possa ter mais prazer em seguir ensinamentos como este de Paulo do que acumular riquezas como um verdadeiro cristão. Ore por discernimento. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmos 119:18. Muitos não estudam a Bíblia porque acham que ela é um livro complicado. O que não podemos esquecer é que Deus te deu uma ferramenta para quando for difícil entender a sua palavra. Esta ferramenta é a oração. Eu sou a favor de você perguntar para irmãos que tenham mais experiência com este livro, consultar dicionário bíblico, fazer cursos, teologia ou coisas assim, mas o que sempre nos dá mais esclarecimento para entender a lei do Senhor é o poder de Deus em resposta às nossas orações. Sempre que tiver dúvida, faça como o salmista. Ore. Só Deus pode te levar a um entendimento mais profundo das Escrituras. Faça da vontade de Deus a sua felicidade. Se as tuas leis não fossem a minha felicidade, há muito que já teria morrido de angústia. Salmo 119:92. O problema da maioria dos cristãos de hoje, diferente do salmista, é dar mais valor às bênçãos do que a vontade de Deus descrita na sua lei, pensando que a felicidade está na bênção e não na obediência. Não faça das bênçãos que você tinha no passado a sua felicidade. Você vai travar na vida se colocar todo o seu foco naquilo que teve um dia e hoje não tem mais. Daniel não tinha mais sua moradia nem acesso a Jerusalém, mas ficou firme com Deus mesmo na Babilônia. Não faça das bênçãos que você tem hoje a sua felicidade. Você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Jó perdeu tudo o que tinha, mas não quis abrir mão de obedecer a Deus. Não faça das bênçãos que você gostaria de ter no futuro a sua felicidade. Isso pode te fazer amar mais a bênção de Deus do que o Deus da bênção. Moisés desejou muito entrar na terra prometida, mas não pode. Isso, porém, não o afastou da vontade de Deus. Faça como o salmista. Faça da lei de Deus a fonte da tua felicidade. Que a vontade de Deus seja seu motivo de sorriso. E por fim, que você seja um servo fiel e ande sempre conforme os mandamentos do Criador.